Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que assiste as nossas lives em horários diferentes, ok? Bom, nas aulas das semana anterior, eu falei do sistema de capitanias hereditárias. Então hoje nós vamos começar a discutir os governos gerais, ok? Governo geral criado em 1548. Primeiramente, a gente tem que entender o que foi esse sistema de governos gerais e por que ele foi criado, ok? Devido ao quase fracasso total do sistema de capitanias hereditárias, a coroa portuguesa ela decidiu criar os governos gerais. Entendam bem, o sistema de governos gerais ele não substituía o sistema de capitanias hereditárias. Na verdade, os governos gerais eles foram criados para dar auxílio ao sistema de capitanias hereditárias. Lembrando que de 15 capitanias hereditárias, somente 2 prosperaram. Foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Então, qual é a ideia da coroa portuguesa? A ideia da coroa portuguesa era criar um sistema que desse suporte às capitanias hereditárias. Então foi criado no ano de 1548 o sistema de governos gerais. Quem é esse governador geral? O governador geral ele era o representante do rei na colônia. Então, o governador geral ele era escolhido, ele era nomeado pelo rei e é enviado para a colônia, enviado para o Brasil. O que o governador geral ele vai fazer? O governador geral ele tem a função de administrar a colônia, fazer com que as capitanias hereditárias prosperassem, desse certo, e aí, obviamente, dar continuidade ao projeto colonizador português no Brasil, ok? Esse governador geral, ele não está vindo sozinho, tá? O governador geral, ele não administrava sozinho, muito pelo contrário. O governador geral, ele era auxiliado pelo ouvidor-mor, pelo provedor-mor e pelo capitão-mor. A palavra mor significa chefe, então existiam outros, Por exemplo, ouvidor-mor. O ouvidor-mor, ele era responsável pela justiça, tá? Fazia a função de ouvidoria. Existia um ouvidor-chefe, ok? Que respondia ao governador-geral, e o governador-geral, então, vai responder ao rei. E além desse ouvidor-mor, existiam outros ouvidores espalhados pelas capitanias e pelas vilas existentes dentro do território colonial. O provedor-mor, ele era responsável pelo setor das finanças, ok? Então, arrecadação de impostos, envio de capitais, de tributos para a metrópole, tudo isso era a cargo do provedor-mor. E o capitão-mor? O capitão-mor, ele era responsável, então, pela justiça, capitão-mor, ele era responsável pela defesa, ouvidor-mor, justiça, provedor-mor, finanças, e o capitão-mor pela defesa do território. O primeiro governador-geral foi o Tomé de Souza, o segundo foi o Duarte da Costa e o terceiro o Mendes Sá, ok? E dentro desses governos gerais ocorreram vários fatos importantes e a ideia é detalhar esses fatos, ok? O máximo possível para que vocês façam uma boa prova aí, a prova de sargento do Exército, prova da ESA. É um assunto que sempre cai na prova da ESA, ok? E no final da aula, então, eu vou fazer 2 questões do material que eu deixei para vocês. Tá aí no nosso grupo. E vou discutir essas questões com vocês. Então vamos lá, primeiro governador-geral, Tomé de Souza, 1549 a 1553. O Tomé de Souza ele chega no território brasileiro e logo no ano de 1549 ele funda a primeira capital do Brasil, a capital na Bahia, Salvador, Bahia, ok? A fundação de Salvador, ela foi
ela é feita no ano de 1549, logo quando chega o Tomé de Souza. E aí o que vai acontecer? A Bahia, então, Salvador, torna-se a capital do Brasil, capital da colônia. Legal? Criação do primeiro bispado do Brasil em 1551. Então, o primeiro bispado no Brasil com o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha. Outra grande realização do Tomé de Souza, ele trouxe, né, mais mudas de cana-de-açúcar, incentivou o desenvolvimento da atividade açucareira e também o desenvolvimento da pecuária. Agora, presta bem uma atenção aí nessa questão da pecuária. Aquilo que eu falo para vocês sempre, nós temos que trabalhar com a bibliografia da ESA, ok? Então, qual é a bibliografia da ESA? O livro do Gilberto Cotrim. O livro do Gilberto Cotrim, ele fala que a pecuária ela foi uma implantação do Tomé de Souza, ok? Mas outros livros aí são livros que não estão na bibliografia da ESA, fala que a pecuária ela chega com Martim Afonso de Souza. O que nós temos que fazer aí? Nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. O que o livro da ESA fala? O que a bibliografia fala? A bibliografia fala que Tomé de Souza implantou a pecuária. Então é isso que você tem que marcar na prova. Por quê? Porque se porventura a questão for anulada ou recorrerem na questão, né, nós temos que pegar o livro da bibliografia, tirar a xerox, anexar na ficha de recurso e apresentar isso para a banca. Ó, tá aí, banca. Vocês colocaram o livro da bibliografia, o livro do Gilberto Cotrim, não tem jeito. O livro fala que a pecuária ela foi uma implantação do primeiro governador-geral do Tomé de Souza. Ainda discutindo essa questão da pecuária, é importante vocês entenderem o seguinte, que a pecuária ela foi uma atividade econômica voltada para o mercado interno. Ela não foi voltada para exportação. Isso caiu na prova da ESA e também caiu na prova da SpaceX alguns anos atrás. Eles deram uma lista de atividades econômicas, né, e perguntavam, né, das atividades econômicas abaixo, qual atividade econômica ela foi voltada para o mercado interno. Foi a pecuária. Né? E aí tinha ouro, exportação, ok? Cana-de-açúcar, exportação, algodão, exportação, pau-brasil, exportação e a pecuária, mercado interno. Pô, Edilson, mas por que a pecuária ela foi desenvolvida para o mercado interno? Ela foi desenvolvida para abastecer a colônia, ela não foi desenvolvida para exportação. Se não tinha uma exportação, por exemplo, de leite, não tinha exportação de couro, não tinha exportação de carne. Né? A pecuária, a finalidade dela, então vamos lá. A produção de leite era para alimentar tanto a população da Casa Grande como a população da Senzala, ok? Couro, para fabricação de objetos, fabricação de artigos de couro, né? Como por exemplo, vestimentos, né? e chapéu e por aí vai. A carne, também para o consumo interno, ok? E um detalhe, a pecuária ela foi uma atividade econômica subsidiária da cana-de-açúcar. Por quê? A pecuária ela se desenvolveu graças à cana-de-açúcar. Entendam bem. Você tem a implantação dos engenhos de cana-de-açúcar, certo? Não existia tratores naquela época. Então quem é que vai fazer o arado? O arado ele era feito também com o gado. Então amarrava o arado, né? Colocava o arado no gado, no peitoral, né? Puxava, né? Ou tocava o animal ele ia andando ali no solo, ia realizando o arado e ali era sendo realizado o plantio. Né? Além disso, né, é muito comum vocês verem nos livros didáticos, né, a imagem de dois negros escravizados, né, eles girando a moeda para poder moer a cana-de-açúcar. Né? Então,
um negro numa ponta, outro negro na outra ponta, tem uma alavanca, né? Bastão, e aí um empurra numa ponta, outro empurra na outra, e ela vai dando círculos, correto? E ali a cana-de-açúcar ela é colocada, a cana-de-açúcar então ela vai sendo triturada, e aí vai fazendo aquele caldo de cana, e depois passa pelo processo de fermentação, é feito então um melaço, até que tenha a produção do açúcar. Isso era feito também com o gado, então colocava dois animais, colocava um gado numa ponta, outro gado na outra extremidade, né? Tocava o animal, os dois animais eles ficavam, né, dando aquela volta circular e fazendo então a moagem da cana, né? Então o gado ele vai auxiliar o desenvolvimento e produção de açúcar, ok? Só que aí o que vai acontecer? O número de cabeças de gado ele vai aumentar. Então, devido ao grande aumento do número de cabeças de gado, o que muitos fazendeiros eles fizeram? Né? Eles foram abrindo pastagens e levando o gado cada vez mais para o interior, para poder conseguir realizar a pastagem. Ok? Então tá aí, pecuária, uma atividade econômica subsidiária da cana-de-açúcar e atividade voltada para o mercado interno. Ok? Além disso, Tomé de Souza ele trouxe um grupo de jesuítas chefiados pelo Manuel da Nóbrega, né? Os padres jesuítas. Qual era a função dos padres jesuítas? Ou qual era a missão dos padres jesuítas? A missão era catequizar os índios, converter os índios ao catolicismo, né? E aí sim você tem um aumento do número de fiéis da Igreja Católica, ok? Então essas foram as realizações. Outra realização de Tomé de Souza, tentativa, né? Foram as expedições para o interior para tentar encontrar metais preciosos, né? Essas expedições para o interior eram chamadas de bandeiras, mas não teve muito sucesso, e as bandeiras e as entradas elas retornaram, na verdade, né? Existe uma diferença entre entradas e bandeiras, né? As entradas elas não passavam do limite de Tordesilhas. Posteriormente, nós tivemos as bandeiras e essas sim passavam do limite de Tordesilhas. Então, o Tomé de Souza ele foi responsável, né, pelo início das chamadas entradas, mas sem sucesso, e depois foi retomado nos anos seguintes. Ok? Bom, partindo então para o segundo governador-geral, o Duarte da Costa, que foi o governador-geral de 1553 até 1558. O Duarte da Costa ele trouxe um novo grupo de jesuítas, e esses eram liderados pelo José de Anchieta. Então, o Tomé de Souza, ok? Ele traz o Manuel da Nóbrega, e o Duarte da Costa ele traz o José de Anchieta, ok? No ano de 1554, o José de Anchieta e o Manuel da Nóbrega eles fundaram um colégio, que foi o Colégio São Paulo. E junto a esse Colégio São Paulo nós temos o surgimento então da cidade de São Paulo. Okay? Então o Colégio de São Paulo foi fundado pelos dois padres jesuítas, e ao redor do Colégio de São Paulo, surge então a cidade de São Paulo. E aí ocorre, no governo de Duarte da Costa, um grande incidente, né, que é um incidente do governador geral Duarte da Costa com o bispo Pero Fernandes Sardinha, ok? O bispo Dom Pero Fernandes Sardinha ele criticou duramente o filho do Duarte da Costa. O nome desse jovem era Álvaro da Costa, e o bispo ele critica duramente, né, e acusa o jovem o Álvaro da Costa de imoralidade. Por quê? Porque ele tinha alguns padrões comportamentais completamente inaceitáveis, né? Por exemplo, excesso de bebidas, festas, práticas sexuais, né, fora do casamento, né, inclusive relações com indígenas, e o bispo então ele fez duras críticas, né? E o que o Duarte da Costa ele faz? O governador geral ele manda uma carta para Portugal dando queixa
do bispo. A coroa portuguesa então resolve pedir esclarecimentos. E aí o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha, ele tem que sair do Brasil e ir para Portugal para dar esclarecimentos. Quando foi chegando no litoral do Nordeste brasileiro, o navio, né, em que estava, a embarcação em que estava o bispo, ela naufragou. E aí a Amarela foi empurrando o bispo para a beira da praia. E aí o bispo consegue se salvar, chega na praia, e aí o bispo ele acaba sendo encontrado pelos índios caetés. Só que os índios caetés eram índios canibais. E aí esses índios caetés acabaram devorando o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha. Outro fato extremamente importante, né, nesse período foi a invasão francesa no Rio de Janeiro, né, e a fundação de uma colônia francesa no Rio de Janeiro chamada França Antártica. A invasão ocorreu no ano de 1555, mas eu vou deixar para discutir essa questão da França Antártica com vocês na próxima aula, quando eu falar de invasões estrangeiras no território brasileiro. Ok? Então, 1555, um grupo de franceses chefiados pelo Nicolau Villeagno, né, o Nicolau Villeagno ele liderava um grupo de franceses chamados de huguenotes. Quem eram esses huguenotes? Eram franceses nobres de religião calvinista, ok? Eles invadem o Rio de Janeiro e fundam uma colônia no Rio de Janeiro, né? Como eu falei para vocês, a França Antártica. E aí passaram a explorar o pau-brasil no litoral do Rio de Janeiro, inclusive fizeram alianças com tribos indígenas aqui no Rio de Janeiro. Mas invadiram no governo de Duarte da Costa e foram expulsos somente no terceiro governo geral, o governo do Mendes Sá, ok? Terceiro governador geral, Mendes Sá, 1558 a 1572. O Mendes Sá ele já chega com um grande problema. Qual é o problema? A França Antártica no Rio de Janeiro. O Mendes Sá ele chega com a função, com a missão de expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Ele consegue isso? Consegue. Consegue no ano de 1567. Eu acho que, na verdade, eu já falei quase tudo da França Antártica, né? Mas eu vou retomar esse tema com vocês na próxima aula, prometo. Então, né, o que o Mendes Sá ele faz? Ele tenta combater os franceses no Rio de Janeiro e não consegue. E aí ele pede, então, auxílio a Portugal. E a coroa portuguesa, então, ela envia uma expedição chefiada pelo sobrinho do Mendes Sá, o sobrinho do governador-geral, o Estácio de Sá. Então, o Estácio de Sá está chefiando uma expedição para o Rio de Janeiro para poder expulsar os franceses do Rio de Janeiro. E aí o Estácio de Sá ele chega no Rio de Janeiro e entre o Morro Cara de Cão e a Praia da Urca, ele funda, então, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, no dia 1º de março de 1565. O nome São Sebastião do Rio de Janeiro foi uma homenagem ao rei menino, o rei Dom Sebastião de Portugal, ok? Que também é tema da nossa próxima aula semana que vem. Então, o que o Estácio de Sá vai fazer? Ele inicia os combates para expulsar os franceses do Rio de Janeiro, não consegue, ele vai para São Paulo, entra em contato com os padres jesuítas, o Manuel da Nóbrega, o José de Anchieta, né? O Manuel da Nóbrega e José de Anchieta conseguem, né, fazer com que alguns índios catequizados, né, entrassem para a esquadra do Estácio de Sá, e aí o número de soldados então acaba aumentando. E aí o Estácio de Sá vem trazendo, né, esses indígenas e vem trazendo também Manuel da Nóbrega e José de Anchieta e combatendo então os franceses no Rio de Janeiro. Os jesuítas, o Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, eles acabaram entrando num acordo com as lideranças indígenas do Rio de Janeiro, né, a chamada Confederação Tamoio, no Rio de Janeiro. Os índios eles estavam aliados aos franceses por quê? É uma questão muito curiosa. Os portugueses sempre tentaram escravizar os indígenas no Rio de Janeiro.
Quando os franceses chegaram, eles mantiveram relações amigáveis. E aí os franceses, então, acabam tendo, né, uma aliança com esses índios, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E aí a promessa que o Manuel da Nóbrega e José de Anchieta fizeram é o seguinte, que os índios não seriam mais incomodados e nunca mais seriam escravizados. Então, o que os índios fizeram? Eles passaram para o lado, né, para o lado de Estácio de Sá, rompendo então com a aliança com esses franceses. E aí, no dia 20 de janeiro de 1567, os franceses eles foram expulsos do Rio de Janeiro. Né? A grande questão é que o Estácio de Sá, ele acabou falecendo. Né? Por quê? Porque ele recebeu uma flecha envenenada, o veneno acabou se espalhando no corpo, pelo corpo do Estácio de Sá, e tempos depois ele veio a óbito. O Mendes de Sá, ele acaba pedindo à coroa portuguesa que enviasse um substituto. Só que a coroa portuguesa ela levou muito tempo para enviar um novo substituto para o terceiro governador. E aí o governador geral, o Mendes de Sá, ele acaba falecendo no ano de 1572, ok? Então tá aí, esses foram os governos gerais, beleza? Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes de Sá. Agora, galera, nós vamos fazer o seguinte. Agora nós temos aqui algumas questões da prova da ESA. E eu vou apresentar para vocês essas questões aqui, ok? Então, tá aí. Ó, questão da prova da ESA. Olha que questão fácil, galera. Questão número 1. Ó. O primeiro governo geral do Brasil foi instalado em... Ele quer saber qual é a sede. A sede aonde? Qual é o gabarito? São Luís, Fortaleza, Olinda, Salvador ou Rio de Janeiro? Gabarito, letra D, Salvador, ok? Aí, essa questão da prova da ESA caiu uns anos atrás. Olha só que questão fácil. Vou apresentar para vocês uma outra questão, tá? Deixa eu mudar aqui a página. Aqui, ó, pessoal. Questão número 9. Dentre os cargos auxiliares, vocês estão conseguindo visualizar agora? Acho que melhorou, né? Dentre os cargos auxiliares da administração do governo geral, o provedor-mor real da fazenda era aquele que... Qual era a função do provedor-mor? Aplicar a justiça, encarregava-se das finanças, defendia o litoral, administrar as cidades. Tá? O provedor-mor é aquele encarregado das finanças, gabarito letra B, B de bola. Essa foi outra questão da prova da ESA, ok? Olha só, outra questão da prova da ESA, tá aqui em cima, ó. Questão número 8, é 8, aqui, ó. Com o primeiro governador-geral também chegaram os jesuítas, chefiados pelo padre, ó, primeiro governador-geral. O primeiro governador-geral foi quem? Tomé de Souza. Tomé de Souza, ele trouxe quem? José de Anchieta? Não, quem trouxe José de Anchieta foi o Duarte da Costa. Olha lá. Navarro, Luiz de Gran, Manuel da Nóbrega. Gabarito é esse aqui, ó, letra D de Delta, ok? Com o primeiro governador-geral chegou Manuel da Nóbrega. Legal? Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Viram aí as 3 questões que caíram na prova da ESA referente a governos gerais. Espero que vocês, né, passem na prova, estudem e gabaritem essas questões de história. Legal? Pessoal, muito obrigado. Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus e estudem. E fiquem em casa estudando, porque vale a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Valeu? Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Valeu!